Som. Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? Hoje é dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil, mas hoje faz 203 anos que o Brasil se emancipou de Portugal, né? Tornou um país de fato, né? Nós vivemos dias que falar de símbolos nacionais, alguns se alegram, outros se entristecem, mas os símbolos nacionais não são ideológicos, os símbolos nacionais são a identidade do povo. E nos identifica como povo, nos faz saber que somos brasileiros. Por isso, hoje, de maneira especial, como o dia 7 de setembro caiu no domingo, convido a igreja a se colocar de pé e nós vamos relembrar o nosso tempo de escola, né? Quando nessa data nós cantávamos o hino da independência do Brasil. Nós vamos cantar 2 estrofes apenas e o coro, porque o hino é um pouco longo. Então, solte sua voz e vamos resgatar essa memória em nossas vidas, o hino da independência do Brasil. O Salmo 34, verso 12, nos diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Acabamos de cantar o hino de independência, 203 anos de independência, como o cliente falou. Mas graças a Deus que nós nos tornamos independentes do pecado. Jesus Cristo veio ao mundo e nos trouxe a independência do pecado. Basta reconhecer o sacrifício de Jesus. Assim nós seremos totalmente independentes do pecado e independentes de Deus. Louvado seja Deus. Nós temos que nos preocupar exatamente sobre isso. Percebemos que o Brasil é um país independente, mas o povo está ficando desleixado quanto às coisas de Deus. Se nós analisarmos, as
igrejas, de modo geral, estão sendo negligentes. Então é importante nós estarmos pedindo a Deus que resgate o seu amor nas nossas vidas, né? Nós temos que procurar resgatar o amor de Deus nas nossas vidas. Nesse sentido, vamos estar orando a Deus neste momento. Ó Deus amado, nós louvamos pela independência do nosso país. Mas muito mais do que isso, Deus, nós queremos nos tornar totalmente independentes do pecado, independentes de Ti. Por isso, Deus, esteja avivando o Teu amor nas nossas vidas, Deus. Aquece os nossos corações com o Teu amor, Deus, para que possamos cada vez mais Te louvar, Te agradecer, Deus, declarar a nossa dependência de Ti. Nós somos frágeis, os pecadores, por isso precisamos estarmos sempre sob os Teus cuidados. Queremos colocar, Deus, esta noite, cada vida, Deus, cada lar aqui representado, Deus, que possamos, ó Deus, desfrutar da Tua bênção nesta noite. Ó Deus, esteja abençoando, Deus, cada ato deste culto, Deus. As canções, as orações, e especialmente a Tua palavra, Deus. Fale aos nossos corações nesta noite, de tal maneira, Deus, que possamos sair daqui e cheios do Teu Santo Espírito. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse hino, Minha Pátria para Cristo. Vamos passar rapidamente para os avisos, né? Próxima terça-feira, GP, aqueles grupos que ainda não completaram as missões. Os grupos que completaram as missões terão de volta para o acesso. Ok? Quinta-feira, culturação na casa do seu amigo, Dona José, isso confirmado, né? Então, quinta-feira, os irmãos que puderem participar, culto de oração na casa dos nossos irmãos Nilo e Dona José. Quinta-feira, estará iniciando um trabalho aqui na igreja às 14 horas. Sexta-feira,
Às 14 horas na igreja, oficina de crochê. Esse programa, a senhora será a mestra professora, do crochê. Então, as irmãs que estiverem interessadas, sexta-feira às 14 horas, oficina de crochê. Próximo domingo, isso é muito importante, preste atenção. Todos os líderes dos departamentos internos estão convocados para reunião às 9 horas. Nós estamos iniciando com café, os irmãos estão trazendo cada um seu café, estamos participando do café, e seguida nós teremos uma reunião com todos os líderes de todos os departamentos para estarmos alinhando os trabalhos na nossa igreja. Então é importante. Todos são convocados, são convidados, convocados para estar presentes. Após o culto, nós teremos pastéis, como R$10, né? Vocês estão ligados? R$10, 2 pastéis e refrigerante. Isso é em prol do passeio das crianças, para arrecadar fundos para que as crianças façam o passeio. E mais alguma vez, eu posso fazer isso? Sim, prato cheio. Mas durante a semana será. A garrafa do café a gente faz aqui. Então tá bom. Segunda próxima do café, você vai aqui agora, para encher de casa. Então, é importante. Mas durante a semana, o aviso será reforçado. Vamos estar fazendo a leitura comunitária de 1 Timóteo. 1 Timóteo, esse livro na tela. Vamos todos juntos, nós estamos fazendo a leitura desse texto. Vamos lá? Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus como homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho de fidelidade em meio por todos. Nós muitas vezes temos o costume de estarmos criticando os nossos governantes, é verdade? Nós temos que reconhecer que nós fazemos isso com frequência. Mas a palavra de Deus está bem clara, né? Nós temos que estar orando pelos nossos governantes, para que façam um bom governo. Então nós temos que colocar essas pessoas que governam diante de Deus, que Deus tem misericórdia, desse sabedoria e capacidade para estar governando o nosso país. Nesse sentido, como estamos comemorando hoje a independência do nosso país, vamos ter um momento de oração colocando a nossa nação na presença de Deus. Então, cada irmão assentado, ou se puder verdade, vamos fazer isso, colocando a nossa nação na presença de Deus. Deus tem misericórdia da nossa nação, abençoe o seu povo.
nessa noite de adoração, nessa noite, Senhor Deus, de gratidão a Ti. Nós te louvamos, Senhor Deus, e glorificamos o Teu santo nome por essa nação, Senhor, pelo privilégio e a liberdade que temos, Senhor, de em solo brasileiro cultuarmos o Teu santo nome, Pai, e falar, Pai, das boas novas de salvação. Nós amamos neste dia, ó Deus, que comemoramos o dia da paz. Nós queremos colocar em Tuas mãos, ó Deus, toda a esfera de governo deste país. Abençoe, ó Deus, os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, os governadores, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, os deputados federais, o presidente da República, Senhor, os membros, Senhor Deus, do Judiciário, Senhor Deus, todos aqueles, Senhor Deus, que compõem a esfera, Senhor Deus, governamental deste país. Toque, Senhor Deus, a vida destes homens, Senhor. Que sejam, Senhor Deus, homens íntegros, justos, Senhor, que governem, Senhor Deus, para o bem, Senhor Deus, deste país, Senhor. Que a sua preocupação, Pai, possa ser o bem-estar da nação. Que eles possam olhar, Senhor Deus, para a dificuldade do seu povo, para o sofrimento do brasileiro, Senhor. Que levanta cedo, ó Pai, e sai dos seus lares para ganhar o pão de cada dia. Muitas vezes, Senhor Deus, trajado numa segurança. Muitos, Senhor Deus, não desfrutam, Senhor Deus, de saúde, de educação, de saneamento básico, Pai. Quantos, Senhor Deus, estão faltando alimento em suas mesas, ó Pai amado, toque, Senhor Deus, naqueles que governam este país, para que eles governem, Senhor Deus, para o bem-estar do seu povo. Ó Pai amado, tome a tua igreja, Senhor. Tome, Senhor Deus, a igreja espalhada em solo brasileiro, Senhor Deus. Que ela venha ser luz nessa nação. Que ela venha ser o sal, Senhor Deus, dessa nação. E que com toda a autoridade ela possa proclamar, Senhor, o poder de Deus que vem através da palavra, Senhor. Que é a única maneira e o único meio de transformar essa nação. Através do Evangelho que liberta, que confronta o pecador, que transforma a vida, Senhor Deus, e que tira, Senhor Deus, aquele que está no cárcere e liberta para a honra e para a glória do Senhor. Que a tua igreja, Deus, possa ser voz profética, Senhor, nessa nação, anunciando as verdades do reino. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Teu nome é mais alto
Teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos são da criação, exaltado és, santo pra sempre. Perdoado e desde o grande ao poder mais. Aquele que é livre leva o seu nome, grande ao poder mais. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos santos, toda a criação, exaltado és, santo pra sempre. Teu povo canta, santo, Senhor Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo pra sempre. Entendeu? Governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Às vezes a gente pergunta qual o papel da igreja, como a igreja deve se posicionar. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus não tem lá particular, porque o reino dele não é deste mundo. E se o reino de Jesus não é deste mundo, eu também não pertenço a este reino, porque eu e você somos filhos de Deus. E Ele nos deu uma
todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Paulo vai dizer, porque não me avergonho deste Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amados irmãos, o Brasil não precisa que a igreja se engane e fique numa guerra política. O Brasil precisa que a igreja exerça o seu papel de voz profética, de anunciar o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho quer dizer boa notícia. E qual é a boa notícia? Que Jesus salva e liberta o pecador. O Brasil, Joinville, Santa Catarina, precisa que a igreja anuncie em cada canto que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma a vida. Este é o papel que o Senhor colocou para você e a mim, de proclamar as boas novas de salvação. E somente a igreja de Cristo tem este privilégio. Por isso, como diz essa canção, declare pelas ruas o nome de Jesus. Que você possa sair daqui nessa noite, entendendo que lá fora é o seu campo missionário, e que você precisa, a cada passo que você dá nas ruas, no seu bairro, no seu trabalho, declarar o nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que há alguém ao seu lado que está vivendo nas trevas e precisa da luz de Cristo sobre ele. Sejamos voz profética e anunciemos as suas obras de salvação. Jesus quer declarar o nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Vamos, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade vamos, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer um dia. Eu quero declarar teu nome sobre toda a criação. Ansiedade e medo sai agora. Vamos ver.
Nós te louvamos, Senhor, porque nós cremos que Tu és o único, Senhor, que pode transformar essa nação à luz do Evangelho do Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és aquele que pode curar, que pode transformar. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és o único que pode tirar aquele, Senhor Deus, que está amarrado nas armadilhas de Satanás e libertá-lo e trazê-lo, Senhor Deus, para essa nova vida que só podemos ter em Cristo Jesus. Ó Deus amado, nos dê, Senhor Deus, a ousadia. Tire, Senhor Deus, de nós o medo. Ó Pai amado, que nós possamos usar, Senhor Deus, essa autoridade que o Senhor nos concedeu de proclamar, Senhor, as boas novas de salvação àqueles que se encontram em Ti. Que a nossa vida, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, ser uma vida missionária. Que o nosso dia a dia, Senhor, nós podamos falar do amor de Cristo. Para que assim como nós fomos alcançados, outros também possam ser alcançados pela Tua palavra. Ó Deus amado, neste momento, Paulo, nos preparamos para ouvir a Tua doce voz, ó Deus. A Tua palavra que liberta, que restaura, que cura, que nos lava, Senhor, que faz de nós pessoas novas diante da Tua presença, que nos proporciona, ó Deus, um novo nascimento. Use, Senhor Deus, a Tua filha, a pastora Gislane, com as santas mãos, como um instrumento vivo, para declarar a Tua igreja essas verdades poderosas contidas nas Santas Escrituras. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de juntos estarmos na casa do Pai para recebermos do seu amor, da sua graça e também sermos animados por intermédio da palavra de Deus para prosseguirmos na caminhada que Ele mesmo tem proposto a cada um de nós. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler apenas um versículo desse texto, 2 Crônicas, capítulo 7. Gostaria que os irmãos deixassem as suas Bíblias abertas nesse texto. Enquanto isso, eu gostaria de dar as boas-vindas a Jaqueline, ao Paulo e Vicente. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.
e que vocês possam se sentir muito à vontade em nosso meio. Silvana, dê um abraço, Edson, dê um abraço aí no Paulo, na Jaqueline, no pequeno Vicente, de boas-vindas. Sintam-se acolhidos em nome de Jesus por toda a igreja. Queridos, nós estamos hoje celebrando, comemorando, como já foi falado, o Dia da Independência do nosso país, da nossa pátria tão abençoada, lugar tão rico que Deus nos tem dado e de maneira maravilhosa até aqui também tem nos sustentado. E nós temos que louvar a Deus pela nossa nação que nos acolhe, pela nossa nação onde nós temos essa liberdade de nos reunirmos como povo de Deus para juntos aproveitarmos tempos como estes de comunhão com os nossos irmãos e na presença do Pai, na igreja que é do Senhor Jesus. Amém? Mas de antemão nós também não podemos nos isentar daquilo que constantemente nós temos ouvido a respeito, os rumores que constantemente chegam aos nossos ouvidos. Vivemos tempos de instabilidade e isso não é novidade para ninguém, porque há muito tempo nós, como nação brasileira, temos vivido períodos como estes. E a cada dia nós somos bombardeados, com notícias de crises políticas, crises econômicas, crises sociais e também crises religiosas. Nós vemos aí todas essas crises instaladas em nossa nação, em nosso país. Não poderíamos também deixar de falar que nós vivemos uma violência crescente, uma corrupção em vários setores, em várias esferas da nossa nação. Famílias que vêm se desintegrando e também vivemos uma cultura que cada vez mais rejeita os valores do Evangelho, os valores do reino de Deus. E é diante desse cenário que nós estamos vivendo, em que a palavra de Deus ainda continua ecoando, como ecoou no passado com o povo de Israel. Capítulo 7 de Crônicas, de 2 Crônicas, no verso 14, nós lemos o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei esta terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu queria dizer nessa noite que esse texto, que na verdade é a palavra de Deus sendo revelada a Salomão, ela não pode ser apenas uma lembrança histórica sobre o povo de Israel. Mas essa palavra, na verdade, é um convite para nós hoje, nação brasileira, Igreja de Cristo Jesus, povo que se chama pelo nome de Deus. Olhamos o texto sagrado e percebemos claramente que é Deus se revelando ao seu servo no passado e Deus se revelando também a nós hoje no tempo presente. E nessa revelação, o próprio Deus nos afirma que a restauração não começa em qualquer outro lugar, a não ser no meio do povo de Deus.
A restauração, ela não começa no palácio, a restauração, ela não começa no congresso, mas a restauração começa no meio de um povo que tem o coração contrito e quebrantado. No meio de um povo que teme ao Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E o caminho para a cura de uma nação, conforme nós vemos no livro de Crônicas, começa no altar, lugar de adoração ao Deus único e soberano. E começa também na vida de homens e mulheres cujos corações têm a disposição de buscar uma vida quebrantada na presença do Deus vivo. Meus queridos, não podemos ler o verso 14 de Crônicas sem entendermos um pouquinho a respeito do contexto histórico desse texto, porque é exatamente a partir do texto, no capítulo 6, que nós vemos Salomão louvando a Deus pelos seus benefícios, louvando a Deus por tudo aquilo que Deus já havia feito por intermédio do seu pai, e também louvando a Deus pelo fato dele ter sido escolhido como o filho de Davi, que ergueria o templo, lugar de adoração ao Deus Altíssimo. E é diante desse contexto que nós vemos Salomão buscando a presença de Deus fervorosamente e pedindo ao Senhor que Ele esteja abençoando o seu povo, para que o seu povo tenha a sensibilidade em seus corações, em ouvir a voz do poderoso Deus e entender que era necessário eles refazerem os seus caminhos de volta para o Senhor. Salomão, na sua oração, ele afirma: Senhor, se houver fome, Senhor, se houver seca, Senhor, se houver epidemias, Senhor, se houver guerras, lembra o teu povo dos seus pecados e faz com que o teu povo se volte para ti e se converta dos seus maus caminhos. E, consequentemente, nós vamos, a partir da segunda perícope do capítulo 6, ver Salomão orando e dedicando o templo de adoração a Deus. E ele ergueu esse templo para que ali o nome do Senhor fosse honrado. E, consequentemente, nós vemos também a dedicação do templo e o reconhecimento de Salomão que o seu Deus é bom e que seu amor, ele dura para todo o sempre. E a partir do verso 14, então, ele, numa noite, ouve a voz de Deus que aparece para ele. E então o Senhor fala ao seu coração, dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Meus queridos irmãos, quando nós lemos esse texto, nós não vamos poder deixar de perceber a riqueza das palavras desse Deus tão poderoso e desse Deus tão maravilhoso, que identifica para si mesmo um povo separado e escolhido para cumprir a sua própria vontade. E aqui nós percebemos que nós, como povo de Deus, temos uma identidade, porque Deus, ele não está falando indistintamente a todas as nações, mas Deus está falando especificamente com o povo que ele chamou para si, um povo que carrega o seu nome. No Antigo Testamento, nós bem sabemos que este povo era o povo de Israel, mas a partir da graça, hoje somos nós, a Igreja de Cristo Jesus, chamados para sermos a nação santa e o sacerdócio real, assim como Pedro vai escrever na sua primeira carta.
Isso significa, queridos, que a responsabilidade da mudança não está primariamente no mundo, mas está sobre aqueles que professam o nome de Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Porque antes mesmo, e esse é o chamado de Deus para nós, como o presbítero Cleiton colocou, antes mesmo, como o presbítero Mário falou, de criticarmos a corrupção que existe lá fora, é necessário nós nos voltarmos para dentro dos nossos corações e nos perguntarmos se não há corrupção em nós mesmos. E perguntarmos se realmente nós temos vivido diante dos valores do reino de Deus e entendido os seus propósitos para as nossas vidas. Queridos, o Brasil, ele não será transformado apenas pelas leis ou pelos governantes. O Brasil, ele não será transformado a partir de seres humanos falhos, frágeis e limitados. Mas a própria palavra de Deus nos afirma que o Brasil, ele pode sim ser uma nação transformada por meio de um povo que vive uma vida de santidade e reflete o caráter de Cristo Jesus, o Senhor. Precisamos olhar para dentro de nós como igreja brasileira e perceber como tem sido o nosso papel nessa nação em que estamos inseridos. Porque por onde quer que nós andarmos, nós precisamos refletir o caráter de Jesus Cristo, o Senhor. A palavra de Deus vai continuar nos mostrando que Deus, na sua resposta a Salomão, nos dá um direcionamento que precisa ser atendido pelo povo, que é justamente uma atitude de coração. Uma atitude que reflete uma mudança na sua maneira de viver e na sua maneira de compreender por que é que eles foram chamados pelo Senhor. E o próprio Deus diz a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Humilhar-se é reconhecer que nós não temos poder em nós mesmos. Humilhar-se é nós abandonarmos todo o orgulho espiritual, todo o orgulho político, todo o orgulho pessoal e entendermos plenamente que nós carecemos da graça de Cristo Jesus, o Senhor. Orar, meus queridos, é buscar o socorro de Deus de forma sincera, de forma verdadeira, não apenas como um ritual vazio, mas como filhos que verdadeiramente clamam ao Deus vivo, ao Deus eterno. Não é apenas para que nós busquemos bênçãos para nós mesmos, mas acima de todas as coisas é nós ansiarmos e nós desejarmos viver sob a presença de Deus de forma autêntica e real. Porque é exatamente isso que Deus está falando a Salomão. Nós vivemos um período da nossa história onde, como seres humanos, nos achamos autossuficientes, onde nós nos autoafirmamos em nossas próprias filosofias, em nosso próprio entendimento, mas na verdade nós precisamos redescobrir o poder de dobrarmos os nossos joelhos e dependermos inteiramente de Deus, o Senhor. Dependermos da sua vontade, dependermos da sua direção, dependermos do Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. E, portanto, meus queridos irmãos, precisamos
como igreja brasileira, confessar os nossos pecados e interceder pela nossa nação. Precisamos nos dobrar diante de Deus, porque se nós, como o povo que se chama pelo seu nome, assim não o fizermos, nada daquilo que nós temos visto ao nosso redor será alterado, porque só o Senhor tem poder para mudar o rumo da nossa nação. O texto continua nos afirmando que o próprio Deus revela a Salomão o seguinte, que ele chama para si um povo, e ele chama esse povo para viver um relacionamento com ele, para viver uma vida íntima de comunhão, porque o próprio Deus diz o seguinte: olha, se esse povo buscar a minha face, porque buscar a face de Deus vai muito além daquilo que por vezes nós fazemos, que é pedir a ajuda de Deus. Mas aqui Deus está se revelando a Salomão e está dizendo: se esse povo buscar a minha face, se esse povo cultivar uma vida de intimidade, se esse povo amar a comunhão, se esse povo tiver prazer na presença do Senhor, então eu ouvirei, então eu perdoarei, então eu sararei esta terra. Mas aqui existem tais condições, porque nós não podemos nos relacionar apenas com Deus para recebermos das suas bênçãos que Ele pode nos dar, mas nós temos que reconhecer que Deus é a própria bênção revelada a nós por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Os poderes deste mundo irão passar, esta pátria irá sucumbir, mas nós temos uma pátria eterna, uma pátria celestial, um lugar que nos está preparado, e é para lá que nós precisamos almejar ir de todo o nosso coração. Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e compreender que nós, como igreja brasileira, nós, como nação brasileira, precisamos sim voltar ao nosso primeiro amor, precisamos sim desejar mais da presença de Deus em nossas vidas, precisamos sim buscar a esse Deus em constante fervor, em constante oração, nos dedicarmos à revelação da sua palavra, termos uma comunhão íntima e sincera com o Pai por intermédio de Cristo Jesus e apresentarmos-nos como homens e mulheres num culto sincero, sem máscaras, sem falsidade, rendidos, quebrantados, contritos, reconhecendo a nossa inteira necessidade da presença de Deus em nossas vidas. É tempo de nos voltarmos ao Senhor. É tempo de nos despertarmos. É tempo de voltarmos àquele primeiro amor e entendermos que Deus, Ele nos chama para uma vida de verdade na sua presença. E, portanto, ao olharmos o texto sagrado, nós vamos perceber que quando assim nós o fizermos, nós então nos converteremos dos nossos maus caminhos, e isso será a evidência do nosso genuíno arrependimento dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas iniquidades, porque vamos deixar de viver para nós mesmos, para vivermos inteiramente para Deus, o Senhor. A palavra de Deus a Salomão nos deixa claro que não existe um caminho de avivamento em qualquer parte da história humana, desde os grandes avivamentos do passado, desde os momentos quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos o povo clamando, arrependido, buscando a presença de Deus, sem realmente
o verdadeiro arrependimento. Por vezes nós queremos um grande avivamento no nosso meio, mas existe a principal necessidade, que é nos convertermos dos nossos maus caminhos, porque apenas assim Deus, Ele virá e Deus, Ele trará algo novo em nosso meio. Meus queridos, nós podemos perceber que arrependimento não é muito daquilo que as pessoas por vezes acham que tem, que é apenas um remorso de terem cometido os erros, de terem falhado, mas que constantemente voltam às mesmas práticas e se afastam do Senhor Deus. Mas arrependimento é uma mudança de direção, arrependimento é uma mudança de vida, arrependimento é uma decisão que nós precisamos tomar em nosso coração para vivermos plenamente para Deus. Jonathan Edwards, ele escreveu certa feita durante o grande avivamento, que o arrependimento é o coração de um avivamento genuíno. Sem um arrependimento, o ser humano não passa a apenas sentir uma emoção passageira. Se nós não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nós continuaremos vivendo nessa realidade de emoções passageiras que certamente não nos levarão a lugar nenhum. Portanto, o convite de hoje é justamente este: a entendermos que arrependimento envolve vida pessoal, sim, mas arrependimento envolve vida coletiva, vida comunitária. E, portanto, como igreja brasileira, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos voltar a Deus. Precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor. Como igreja brasileira, nós precisamos nos afastar de toda a indiferença. Como igreja brasileira, nós precisamos nos afastar do materialismo. Como igreja brasileira, nós precisamos nos afastar de um evangelho distorcido. Como igreja brasileira, nós precisamos nos afastar do amor esfriado que tomou conta dos corações e que, porventura, por vezes, buscam apenas os próprios interesses. O nosso interesse é o reino de Deus. E para nós vivermos essa realidade da palavra do Senhor, nós precisamos voltarmos ao Senhor. Precisamos buscar a sua presença e entendermos que, para nós vermos mudanças no contexto onde nós estamos inseridos, o único remédio da cura é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus Cristo, é o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que reina e reinará eternamente. A palavra nos ensina que, se assim nós seguirmos a palavra de Deus e ouvirmos a sua voz, então o Senhor nos ouvirá. Então o Senhor nos perdoará. Então o Senhor nos sarará. E nós viveremos um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de restituição, um tempo onde nós experimentaremos plenamente a presença do Deus da nossa salvação. Porque a promessa que Deus faz a Salomão é que quando o seu povo se volta para Ele de todo o coração, Ele nos ouve, Ele nos trata com amor. Ele não se torna um Deus distante ou um Deus indiferente ao clamor do seu povo, mas Ele nos perdoa, remove a nossa culpa e restaura a nossa comunhão com Ele mesmo. Se nós queremos um exemplo a respeito disso, é só nós voltarmos lá na história para o Jardim do Éden,
para percebermos o que o pecado original fez com aqueles dois, Adão e Eva. Separou-os da comunhão íntima com Deus e os levou a experimentar não só a morte física, mas a morte espiritual e, consequentemente, também na vida do ser humano, faz com que o homem experimente a morte eterna. Portanto, através de Cristo, nós fomos religados com Deus e nós temos a oportunidade de nos achegarmos à sua presença, na certeza que Ele é poderoso para restaurar a nossa comunhão, nos sarando espiritualmente, nos sarando emocionalmente, como nós cantamos nessa noite, e também nos sarando socialmente, como nação brasileira que vive na dependência do Deus que pode ser o Senhor também da nossa nação. Queridos irmãos, a palavra de hoje é muito clara. Todos nós aqui reconhecemos que o Brasil precisa de cura. Todos nós aqui reconhecemos que o Brasil precisa de restauração. Mas a cura não acontece ou não começa, como falei, no palácio, e o próprio Salomão nos demonstra isso. A cura não começa no Congresso, mas a cura começa na vida de homens, mulheres corajosos e tementes a Deus, que se dispõem a se dobrar diante do Senhor Todo-Poderoso para interceder pela nossa nação. A cura começa, como já foi falado nesta noite, quando nós, povo de Deus, chamado pelo seu nome, cumprimos com o desafio de Jesus, quando ele diz que somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo, para resplandecer a glória de Deus neste mundo que está podre, neste mundo que está putrificado, neste mundo que está o caos, neste mundo onde nós percebemos que cada vez mais as pessoas se afastam dos valores e dos princípios do reino de Deus. O Senhor, Ele quer sarar a nossa terra, mas a boa notícia é que Ele quer sarar a nossa terra por meio de homens e mulheres como eu e você, dispostos a orar pela nossa nação, dispostos a nos transformar em testemunhas ou em pedras vivas, dispostos a serem o bom perfume de Cristo neste mundo que está cada vez mais apodrecido. Existe um hino que eu aprendi na época do seminário, faz alguns anos já, que diz assim: que estou fazendo se sou cristão? A pergunta é: o que nós estamos fazendo como cristãos, como povo que se chama pelo nome de Deus? Somos separados não porque somos privilegiados, e o somos sim privilegiados porque somos separados, mas nós temos um propósito, e o nosso propósito, como homens e mulheres tementes a Deus, é sermos testemunhas de Cristo e vivermos de acordo com os valores do seu reino. Portanto, nós precisamos nos despertar e entender que a nossa vida precisa fazer a diferença no contexto onde nós estamos inseridos, como bom testemunha e como cartas que podem ser lidas por aqueles que estão às margens, sem conhecer a Jesus, sem conhecer a Cristo. Portanto, nós como igreja precisamos nos despertar e viver esta realidade.
Eu convido você a baixar a sua fronte e pensar: o que nós estamos fazendo se nós somos cristãos? De que maneira nós temos anunciado a Cristo, os seus valores, o seu reino? Até que ponto nós estamos comprometidos? Por vezes nós nos comprometemos muito mais com as coisas deste mundo do que com aquilo que é do reino. Nos comprometemos com coisas vãs, passageiras, que não nos levarão a lugar algum. E esquecemos de que o nosso maior compromisso é com o Deus que nos salvou por meio do seu Filho e nos chamou para fazer parte da sua nação, do seu povo, do seu reino. Um Deus que nos garante não um reino deste mundo, mas um Deus que nos garante um reino eterno. A palavra de Deus diz que tudo nesse mundo há de passar, tudo ficará, mas a sua palavra permanecerá para todos sempre e eternamente. Portanto, vamos dar valor àquilo que realmente tem valor para nós. Vamos orar, agradecer. Pai, nós estamos na tua presença como teu povo reunido neste lugar para te adorar, para bendizer e exaltar o teu santo nome. Somos-te gratos, ó Deus, porque somos parte do povo que se chama pelo teu nome. Somos parte daqueles que por ti foram escolhidos para viver a realidade deste reino. Somos-te gratos, ó Deus, porque não fomos nós que escolhemos a ti, mas de antemão tu desejou nos escolher e nos separar para viver, ó Deus, uma vida onde pudéssemos experimentar da tua presença, onde pudéssemos, ó Deus, ter as escamas dos nossos olhos retiradas para enxergarmos a verdade da tua palavra, onde nós temos, ó Deus, o teu Espírito Santo que nos leva a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Temos a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para entregar a sua vida para nós, ou por nós, tão pecadores, miseráveis que somos, e merecedores de tão grande graça. Mas por essa graça nós fomos alcançados, e isso é um grande privilégio, ó Deus. E nessa noite nos rendemos diante da tua presença para te louvar e bendizer e te agradecer por tudo isso que tu já realizou nas nossas vidas, pela forma maravilhosa como a cada instante tu se revela a nós, através da revelação especial em Cristo, mas também, Senhor, através da natureza, através da chuva que cai lá fora agora e que molha a terra, e que faz produzir o alimento necessário para que nós possamos subsistir. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque tu és aquele que nos dá o mantimento, as vestimentas. Tu és aquele que supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E nessa noite nós queremos nos voltar a ti, ó Deus, para que como igreja nós nos arrependamos, para que como igreja nós possamos ter o entendimento claro que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, para que não foquemos, ó Deus, num evangelho distorcido que tem colocado o homem como centro de todas as coisas, mas que o nosso coração seja um trono a ti, Senhor, e tu seja o Senhor das nossas vidas. Ó Pai, que tu possas nos levar a nos arrepender pela busca constante por aquilo que é apenas material,
esquecendo-nos muitas vezes de buscar uma vida de íntima comunhão contigo através da oração, da meditação da tua palavra, na comunhão com os irmãos. Ó Pai, quantas vezes nós nos omitimos em relação àquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos pelos nossos pecados, por aquilo, Senhor, que desonra o teu nome. Ó Deus, nos colocamos como igreja aqui neste lugar, de forma coletiva na tua presença, porque por vezes também não temos proclamado o teu evangelho, não temos cumprido com o ide de Cristo, de anunciar às outras vidas aquilo que um dia tu fizeste pelas nossas vidas. Que haja um despertar em nosso coração e que esse seja o verdadeiro avivamento em nossas vidas, uma vida quebrantada, uma vida contrita, com o senso, Senhor, daquilo que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas omissões, pois são tantas. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes olhamos lá fora e esquecemos de olhar para dentro de nós. Perdoa-nos, ó Deus, porque estamos acostumados a olhar a trave ou o cisco no olho dos outros e esquecemos de tirar a trave dos nossos próprios olhos. Portanto, nessa noite, Pai, atrai o nosso coração a Ti. E que a Tua palavra revelada conforme Tu mesmo, na oração do Teu servo, o instruiu dizendo: olha, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu perdoarei, então eu ouvirei, então eu sararei. Portanto, ó Deus, nessa noite nós te pedimos, sara-nos, para que nós sejamos sarados. Cura-nos, ó Deus, para que nós sejamos curados. Perdoa-nos, ó Deus, para que nós sejamos perdoados. E que haja em nosso coração o temor necessário para prosseguirmos e vivermos as verdades do Teu reino. Seja aqui neste lugar, seja lá na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. E que ali seja um lugar fértil para que a Tua palavra seja proclamada e pregada através das nossas vidas. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, não porque haja em nós qualquer mérito, mas pelo nome precioso de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, Senhor. Amém. Chamar o Ministério de Louvor a se colocar à frente, também os presbíteros. Uma canção agora. Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar uma canção juntos que fala exatamente isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar.
O grande privilégio que nós temos de sermos chamados povo de Deus é compreendermos que Jesus ele sacrificou-se lá naquela cruz do Calvário para que ali os nossos pecados pudessem ser cravados. E então, a partir da sua morte, nós pudéssemos ter vida. E não uma vida passageira, mas uma vida eterna. E o grande privilégio como povo de Deus que temos é a certeza de que este momento onde trazemos a nossa memória, o que nos dá esperança, é apenas um breve momento, uma breve lembrança daquilo que nós um dia desfrutaremos no reino eterno. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Por isso tomai e comei. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue para a remissão de pecados. Por isso tomai e bebei. Fazei isso em memória de mim até que eu venha. Amém? Estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Vou pedir que o nosso irmão presbítero Ronaldo esteja intercedendo por nós, porque estamos apenas saindo do templo, mas o nosso culto continua no decorrer da nossa semana. E onde estivermos, ali honremos e glorifiquemos ao Deus da nossa salvação. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somente pelo Teu sangue, Jesus, somos salvos, meu Deus, libertos, meu Deus, e temos a grande possibilidade de subirmos através das Tuas misericórdias aos reinos dos céus, Senhor. E um dia certamente nos chamarás, meu Deus. Obrigado pela oportunidade, pela rica oportunidade de participarmos, Jesus, da Tua mesa. Comemorarmos, Senhor, morte de cruz, morte terrível, Senhor, mas de que demonstra o amor pelas nossas vidas, Jesus. Muito obrigado, Senhor amado. E, ó Senhor, neste momento que estamos nos despedindo da Tua casa, Senhor, mas não da Tua presença, Senhor. Acompanha-nos, Senhor, meu Deus, em mais uma semana, Jesus. Seja conosco, nos livrando, nos guardando, Senhor, dispensando de todo o Teu cuidado para com as nossas vidas, meu Deus. E nós voltaremos aqui no próximo domingo para Te louvar e bendizer ao Teu santo e precioso nome. Continua nos abençoando, Jesus. E isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Descendo ao pecar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo, nossa, será sempre.